confessando a Deus o nosso pecado e clamando por perdão. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nessa noite nós estamos perante o Senhor. Nos colocamos aqui prostrados, nos humilhando perante a sua graça, o seu poder sobre nossas vidas. E o nosso intuito nessa hora é pedir perdão. Perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Erros e falhas, pecados estes que o Senhor conhece. Mas nós estamos aqui como filhos para confessar aquilo que nós temos feito de errado. Talvez palavras torpes que saem dos nossos lábios, coisas que os nossos olhos estão vendo, ouviu, que não agrada o Senhor. Coisas do nosso coração que brota na nossa mente, no nosso pensamento, que não te agrada. Nós estamos pedindo perdão aqui. Atos estes que nós cometemos em ações ou em pensamentos, nós estamos colocando perante o Senhor. Nos perdoa. E assim como essa mulher que foi confrontada pela verdade absoluta, que é o Senhor Jesus, nessa noite nós, como igreja, também estamos sendo confrontados. Confrontados a nos arrependermos para alcançar salvação. Senhor, que o teu perdão seja derramado sobre nós essa noite. Que a tua graça, essa mesma graça que nos alcançou, mesmo nós todos aqui, estando no lamaçal do pecado, um dia o Senhor nos chamou pelo nosso nome. E nós estamos aqui, Senhor, como nós devemos sempre estar diante do teu altar, diante da tua cruz, Senhor, pedindo perdão, remissão dos nossos pecados. Senhor, nos perdoa. Que o seu sacrifício na cruz do Calvário, Senhor, venha trazer para nós o relacionamento que nós perdemos por conta do pecado. Nos perdoa, Senhor. Que o teu sangue seja derramado sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre a nossa família. Nós oramos, ó Deus, pelo pecado também daqueles que ficaram em casa, daqueles que ainda não te conhecem. Nós oramos por conta deles também. Ó Senhor, ouça o nosso clamor, porque a tua palavra fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É por isso que nós estamos clamando, Senhor, para que o Senhor continue cumprindo a tua palavra em nossas vidas e venha nos perdoar dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque em fé nós cremos que o Senhor estará perdoando nossos pecados e estará conosco todos os dias, nos ensinando a caminhar nesse caminho de santificação, lutando sempre contra o pecado, nos fortalecendo contra o pecado. Obrigado. E que nessa noite o Senhor possa nos selar, tirando o pecado e trazendo o Espírito Santo no nosso coração. Obrigado. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. Nós oramos em nome de Jesus e já te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Nessa noite nós vamos passar por louvor. Eu vou pedir para que alguém, por favor, coloque o gasofilaço ali na frente. Nós vamos passar também para o momento de oferta. Queridos, como eu sempre tenho dito aqui, todos os nossos irmãos também têm dito, é um momento de alegria. Todo o momento do culto é para louvor e glória do Senhor. E o momento de oferta também. O momento em que nós tiramos aí o escorpião do bolso, enfiamos a mão lá dentro mesmo, e para ofertar ao Senhor com gratidão, com alegria. Faça isso nessa noite. E que juntos
em meio aos louvores, nós possamos adorar ao Senhor com a nossa voz e também com os nossos dízimos e ofertas. Amém, queridos? Vamos louvar o Senhor com bastante alegria. Convido vocês a colocarem em pé. Glória a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor, clamar pelas maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas. Muitas das maravilhas que Ele tem feito, muitas coisas Ele tem nos dado, mas Ele nos deu uma coisa de maior valor que a gente poderia ter. E é sobre isso que a gente tem falado hoje, é que Ele nos elegeu, Ele nos escolheu. E não foi porque nós somos bons, não foi porque nós somos ricos, não foi porque nós fizemos alguma coisa para merecer isso, mas foi somente por graça, pela graça dele que hoje nós temos vida e que nós podemos cantar e aclamar a obra maravilhosa que ele fez em nossas vidas. Quando você pensar que você não tem motivos de gratidão, lembre disso, que ele olhou para a gente como inimigos de Deus, como homens pecadores e falhos, e ele nos escolheu para sermos santos, um povo separado e rebanho. Então que nós venhamos louvar e exaltar o nome do nosso Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, amigo, força e força, Senhor, o todo eu sei, o todo que sou, sempre te adoro. Meu Jesus, Salvador, igual não há. Todos os dias quero ver as maravilhas de amor. Consolo, amigo, força e força, Senhor, com todo eu sei, com tudo que sei, sempre te adoro. Agora sei que a terra tem Deus, oh
cruz, firma mensagem, sempre te amarei. E contarei sempre as promessas. E contarei sobre as promessas da minha Queríamos consagrar toda a nossa vida ao Senhor. Tu sabe tudo o que são, que gratos louvores transborda o coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, eu te louvarei conforme tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei as tuas obras, pois teus mãos foram criados para serem e todos teus. Que beleza! Toda o cântico dizendo os teus, o Deus Criador, toda com cântico dizendo os teus, o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei as tuas obras, pois teus mãos foram criados para serem do céu. Que beleza! Toda graça de ti, com cântico dizendo os teus, o Deus Criador, toda graça de ti, com cântico dizendo os teus, o Deus Criador, os teus, o Deus Criador, os teus, o Deus
A força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Senhor Deus eterno, obrigado, Senhor, por este momento de louvor e adoração ao teu santo nome, meu Pai. Senhor, coloca, Deus, essas verdades no nosso coração, um louvor sincero, abençoado, maravilhosa obra, pelos teus grandes feitos que o Senhor tem feito em nossas vidas e aquilo que o Senhor já fez, ó Pai, naquela cruz. Obrigado, Senhor, por todas as suas maravilhas. Continua nos abençoando e abençoando todos esses dízimos e as profetas, que sejam sempre para o louvor da tua glória e da tua honra, Senhor. Assim nós oramos e agradecemos este momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu gostaria de chamar as crianças. Vai ter, Chabel? Chamar as crianças para vir à frente. Nós vamos orar por vocês. Para que vocês vão lá para trás. Para o tempo de ouvir a palavra de Deus também no coração de vocês. Queridos, eu convido você a estender a sua mão para cá. Nós vamos abençoar essas crianças no nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor tem trazido essas crianças para a Tua igreja, para receber mais da Tua palavra, para que elas possam ser edificadas, para que elas possam ser instruídas na Tua palavra, na Tua verdade. Que o Senhor cuide do caminho delas, cuide da mente, cuide do coração, cuide, Senhor, aonde elas estiverem, na escola, em casa, na casa de um amigo, de algum parente. Senhor, cuide delas e que elas possam resplandecer a Tua palavra, a Tua verdade, Senhor. Levante aqui, Senhor, missionários, missionárias, sim, Senhor, líderes da Tua igreja, pastores, ó Pai. Nós cremos que o Senhor pode fazer isso e nós abençoamos elas no nome poderoso de Jesus Cristo e nós dizemos amém. Vão lá, Deus abençoe. Eu gostaria de chamar também o pastor William, que vai estar trazendo a palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. Queridos, mais uma vez eu convido você a estender as suas mãos para cá. Nós vamos orar abençoando a vida do nosso pastor também. Feche seus olhos, estenda as suas mãos para cá. Senhor, nós te damos graças pela vida do pastor William, este homem de Deus que o Senhor separou para esta obra, para este lugar, para nos pastorear, para nos orientar, e que o Senhor use a boca dele, tudo aquilo que ele estudou durante a semana, durante todos esses anos de pastorado, que o Senhor possa trazer a memória dele e que o teu Espírito Santo direcione cada palavra aos nossos corações, trazendo arrependimento, trazendo confronto, mas também a esperança da glória no Senhor Jesus. Fique com o teu servo, nós agradecemos pela vida dele e no nome de Jesus também te agradecemos. Amém. Queridos, boa noite, que a graça e a paz esteja com cada um de nós. Convidar os amados a abrirem as suas Bíblias, por favor, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 7. Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 7. Assim nos diz a santa e inerrante palavra do nosso Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados,
segundo a riqueza da sua graça. Vamos orar, amados. Deus de graça, Deus bendito, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é luz para os nossos olhos, a Tua palavra, ó Deus, que nos dá sentido para a nossa vida, ilumina o nosso caminho até a eternidade e nos traz essa segurança bendita de que nós fomos escolhidos pelo Senhor e somos amados pelo Senhor. Que essa palavra possa falar poderosamente aos nossos corações nessa noite. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, o desafio nosso semanal, que nós temos de trazer a palavra para os amados é que nós peguemos essas verdades e mostremos para a igreja o quanto que essas verdades são importantes e relevantes, não só para a nossa eternidade, mas também para a forma como nós temos vivido o nosso dia a dia. Eu queria começar com algumas histórias. Eu queria contar a história de um povo, muito tempo atrás, séculos atrás, mas que é atual. É a história de um povo que era muito perverso. Um povo que, quando ele avançava nas guerras, trucidava as pessoas, matava grávidas, crianças. E ele fazia isso de forma proposital. Ele fazia isso para que os povos inimigos, eles temessem quando tivesse alguma perspectiva de guerra com aquele povo. Esse povo eram os assírios. A capital da Síria se chamava Nínive. E tinha um profeta, de nome Jonas, que Deus tinha mandado que esse profeta fosse pregar para esse povo. E o profeta, então, conhecemos a história, de todas as formas, ele sabia que aquele povo era inimigo dos judeus, e ele de todas as formas tentou não cumprir aquele propósito que Deus tinha determinado. Nós conhecemos a história, como é que essa história termina. Essa história termina, essa resistência de Jonas, quando ele está na barriga de um grande peixe. Achamos que é baleia, deve ser, imagino, mas a Bíblia fala no grande peixe. E o que sai da boca desse homem, dentro da barriga de um grande peixe, veja que história mais estranha, gente? É estranho. Um profeta, dentro da barriga de um peixe, falando, orando e dizendo, como está em Jonas 2,9, ao Senhor pertence a salvação. E esse é o nosso ponto de partida, que eu queria que nós pudéssemos meditar e refletir. Ao Senhor pertence a salvação. Talvez nós nos achemos melhor do que os ninivitas, do que os assírios. Mas o fato, queridos, é que diante do Senhor, o que a palavra de Deus diz, está na própria palavra, como está em Romanos 3,10, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Amados, o que a palavra diz a respeito de quem nós somos é algo que deve nos constranger. A Bíblia é um livro. Eu fiz uma estatística um tempo atrás e eu peguei a soma de todas as Bíblias produzidas, aquilo que eu consegui levantar na internet, pelas Sociedades Bíblicas Unidas, tem no mundo inteiro. Peguei o número de pessoas que nascem, o número de pessoas que morrem, e eu descobri que para cada pessoa que passa a existir, 3 a 4 Bíblias passam a ser impressas. É tremendo isso, gente? E, no entanto, é um livro que é o mais perseguido ao longo da história, porque ele trata da nossa realidade. Ele mostra quem realmente nós somos. Então, do lado, queridos, nós temos quem realmente nós somos diante do Senhor. Podemos não ser um ninivita, um assírio, mas nós somos ruins, queridos. O que a palavra de Deus diz a respeito de nós é que nós somos justos, nenhum sequer, não buscamos a Deus, nos desviamos. É isso que nós somos sem Jesus Cristo. Nós precisamos reconhecer isso. Do outro lado, amados,
nós temos quem Deus é. Nós temos várias passagens, e uma das que eu queria ressaltar, queridos, é que está em Salmo 24:1, que diz que do Senhor é a terra e tudo que nele existe, o mundo e o que neles habitam. O Senhor é o dono da nossa vida. Ezequiel 18 fala que todas as almas pertencem ao Senhor. De novo, queridos, a salvação pertence ao Senhor, independentemente de quem quer que nós sejamos. Mais uma história, rei Manassés, está em 2 Crônicas 33. Rei Manassés, amados, foi um dos piores reis, se não foi o pior rei. Cometia atrocidades e governou durante 55 anos. Aí ele foi preso, levado para a Babilônia como juízo de Deus, foi exilado, e lá no exílio, então, ele se arrependeu. Ele se voltou para o Senhor. E Deus fez o quê? Perdoou aquele homem. Como já foi falado aqui, eu já falei algumas vezes também, a graça de Deus, queridos, ela é um escândalo. É escandalosa. A graça de Deus é escandalosa. Nós vivemos muito no tempo de escândalos, né? Mas a graça de Deus é escandalosa. Ele alcança perdidos, os improváveis, aqueles que nada merecem, e ele decide, porque ele é Deus, ele decide salvar aqueles que ele escolheu. Então, amados, a doutrina da eleição que nós estamos tratando aqui, que nós vamos aprofundar nessa semana, nós devemos olhar para ela com muito temor, porque Deus escolheu salvar alguns, é que existe gente que é salva. Alguns podem questionar, mas como assim, né? Por que Deus não escolhe todos? Por que Deus escolhe um e não escolhe outros? Nos foge a compreensão. Mas o que a Bíblia diz, e que nós temos que acolher com mansidão, como está em Tiago 1:21, quando nós acolhemos com mansidão a palavra de Deus, ela é poderosa para salvar a nossa alma. O que a Bíblia diz é que Deus é soberano e Ele não é arbitrário. E eu tenho, ao longo dessa minha caminhada, eu tenho investigado, queridos, a palavra de Deus, e eu tenho visto que realmente Deus não é arbitrário quando Ele escolhe alguns. Quando nós vamos em Romanos 5:12, fala assim: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos. Veja o final do versículo 12: porque todos pecaram. Isso tem um significado importante, que todos pecaram. Então nós poderíamos perguntar: não, mas quem pecou foi Adão e Eva, não foi William e Rosemary. Foi Adão e Eva que pecou. Quem pecou foi Adão e Eva, não foi Tom e Raabe. O que eu tenho a ver com Adão e Eva? A questão, amados, é que nós precisamos saber que Deus, Ele está no outro plano, Ele vê a eternidade desde sempre para todo sempre. E o que eu entendo desse versículo é que se fosse qualquer um de nós teríamos rejeitado a palavra de Deus, negado o caráter de Deus, e teríamos dado ouvidos àquilo que Satanás ofereceu. É isso que a palavra nos afirma. Talvez a gente possa pensar: não, eu sou melhor que Adão, eu sou melhor do que Eva, já acabou de pecar por ser orgulhoso. Então, amados, nós precisamos olhar para a palavra e ver a compaixão, a graça, a misericórdia de Deus. E essa soberania de Deus na salvação deve ser algo que deve trazer para o nosso coração uma segurança, deve mudar a forma como nós vivemos. O texto aqui, queridos, diz, entre outras coisas, que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Queridos, o que esse texto diz aqui é que, mesmo antes de você vir a esse mundo, dos seus pais, dos seus avós, mesmo antes de Adão vir a esse mundo, ele já tinha decidido te salvar. Amém. Amados, não podemos entender isso de uma forma humanamente intelectualizada. Não é algo que você desenhe no papel, você faça um desenho, aí você olha, agora eu entendi. Mas a palavra, ela é clara com relação a isso. Isso nós abstraímos um pouco, não é tão assim impossível de nós entendermos. Quando nós sabemos que Deus, ele é eterno, e eu entendo que Deus é um eterno presente.
Deus hoje ele está vendo Adão pecando, está vendo Jesus voltando a primeira vez, Jesus voltando a segunda vez, já nos está vendo sendo arrebatados. Esse é o Deus, que é o Deus soberano, é o Deus que decidiu salvar. Então, queridos, o que eu queria que nós pudéssemos pensar sobre essa doutrina é qual o impacto disso para a nossa vida. Não é apenas um artigo teológico, não é uma curiosidade bíblica. É algo que deve mudar a forma como nós vivemos, pensamos, agimos, sentimos, porque eu queria falar, queridos, de uma das nossas maiores necessidades existenciais, que é a questão da segurança. Todos nós ansiamos por segurança, não somente segurança física, mas segurança relacional, segurança emocional, segurança espiritual. E aqui nós temos uma das maiores fontes de segurança que nós poderíamos imaginar ter. A nossa vida, queridos, está sob o controle de um Deus que é soberano. Amém, gente? Amém. E vai mais, ele fala que ele nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. O que significa que Deus nos predestinou? Ele nos escolheu, a eleição é uma doutrina, a predestinação é uma outra doutrina. Predestinar, a evidência de que Deus nos predestinou é o fato de vocês estarem aqui nessa noite. Eu não sei com relação a vocês, cada um tem uma história de vida, eu sei com relação à minha vida. Eu sou alguém altamente improvável, eu sei quem eu sou sem Cristo. Rosemary, minha esposa, tá com os parentes dela não foram embora, está gravando. Então aí uma semana, gente, é lanche, é café, e eu falei, ô Jesus, né? Mas ela está atendendo os parentes, por isso que ela não veio. Mas ela sabe quem eu sou sem Cristo. E hoje, amados, eu estar aqui pregando a palavra de Deus, só quem sabe o tamanho desse milagre, além de Deus, sou eu e a minha esposa. É uma evidência, eu acho que cada um de nós, se nós olharmos a nossa vida, nós vamos ver, queridos, que a predestinação significa que Deus, Ele provê meios para que nós, ao longo da nossa caminhada, nós chegamos aonde nós estamos. Eu tinha um coração tão duro, já contei para alguns irmãos. Eu me converti aos 20 anos e a minha conversão, eu vou dar um exemplo de que é a predestinação. Eu estava num show do Pepeu Gomes com a Rosemary, recém-casados. Eu estava bêbado. Eu não tenho vergonha de falar daquilo que Jesus fez na minha vida. É isso que eu era. É essa porcaria que eu era. Aí o que aconteceu? Eu estava com ela, aí eu senti uns barrão por trás, olhei e tinha um cara botando a mão nela, e eu fui para cima do cara, só que eram 6. Eu apanhei igual um cachorro. Apanhei, gente, mas apanhei. Eu lembro que eu rolava para um lado, rodava para o outro. Aquilo deu um vazio tão grande no meu coração. A minha irmã já estava na igreja, vivia me convidando, e eu ficava zombando dela. Eu falei, não, preciso resolver isso. Um vazio no coração quando o pastor falou, o pastor Vilarindo. Quem quer aceitar, eu quero Jesus. Então Deus teve que me dar uma surra, literalmente, para eu me voltar para Ele. É predestinação, mas eu não queria me voltar para Cristo por mim mesmo. Eu não sei com relação à tua história. A minha foi um pouco dramática, né? Mas essa é a minha história. Por isso que eu sei, gente, quem eu sou sem Cristo. É por isso que eu creio nessa doutrina da eleição. Eu creio na doutrina da predestinação, porque sem isso eu não seria nem cristão, quanto muito menos pastor, gente. Pregando, levando a palavra do Senhor. Agora, essa doutrina, gente, ela não é algo teórico. Ela não é algo que não é apenas um seguro para a sua eternidade. Essa doutrina deve trazer segurança para nós. Pense comigo. Nós não sabemos o dia de amanhã. Alguém pode afirmar que amanhã vai acontecer tudo como você planejou? Não sabemos nem se estaremos vivos. Mas pense bem, uma coisa nós podemos ter certeza. Nós sabemos aonde nós vamos passar a nossa eternidade. É isso, queridos, que a palavra de Deus nos diz, João 5, 24 e 25.
Jesus fala que aquele que crê em mim já passou da morte para a vida e não verá a morte eternamente. Traga para a sua vida essa verdade, amados. Essa certeza, essa convicção daquilo que Ele já fez por nós deve mudar a forma como nós vivemos. Às vezes nós ficamos ansiosos, angustiados, e as razões são reais. Mas muitas vezes a nossa angústia, a nossa ansiedade, ela é desproporcional àquele fato que gera ansiedade e angústia, muitas vezes porque nós ainda não nos apropriamos dessa verdade, que nós fomos escolhidos, nós fomos adotados para sermos filhos do Deus Altíssimo, Deus Eterno, a quem pertence a salvação. Queria pedir que você pensasse, refletisse, olhasse para o seu coração e ver se você realmente entendeu essa verdade. Quando nós entendemos essa verdade, nossa vida muda, gente. Quando nós entendemos essa verdade, a forma como nós interpretamos a realidade, lidamos com as pessoas, interagimos, reagimos, ela muda. O versículo 6 diz que Ele fez isso para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, e nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Esse termo remissão significa compra, aquisição, pagar um resgate. O fato é que nós éramos escravos da carne e do pecado, e precisou ser pago um resgate para nos resgatar do poder do pecado. Sem que esse resgate fosse pago, nós não seríamos libertos. Amados, e qual foi o preço que foi pago? O sangue de Jesus Cristo. Você entendeu isso, gente? Será que você entendeu? Você encarnou essa verdade? Você trouxe para você, de uma forma transformadora, que isso realmente aconteceu naquela cruz? A resposta que você saber se você realmente entendeu, é você olhar para a sua vida. Como é que você tem vivido? Seus valores, suas prioridades, sua forma de pensar. 1 Pedro 1,18 fala que nós somos resgatados na nossa maneira fútil de viver, maneira vã de viver, por causa do sacrifício de Cristo. Nós fomos libertos do poder do pecado, nós somos libertos do poder da morte. E isso, amados, deve, de alguma forma, transformar a forma como nós temos vivido. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia também. Romanos 8. Romanos 8, a partir do versículo 31. Que a palavra de Deus nos diz: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos ler juntos o versículo 32, queridos? Vamos ler juntos? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aqui está mais uma evidência de que se você realmente entendeu aquilo que foi feito naquela cruz. O que o texto nos diz aqui é que tudo que nós poderíamos desejar na nossa vida já nos foi concedido. Então, muitas vezes nós vivemos amargurados, angustiados, ansiosos, porque as coisas não são do jeito que nós gostaríamos que fosse. Mas a palavra de Deus diz, e é claro esse texto, que tudo que nós poderíamos desejar de Deus, o melhor de Deus, já nos foi concedido. E o preço foi o sangue de Jesus Cristo naquela cruz. O texto avança mais um pouco, queridos, versículo 37, quando fala: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura
poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, a minha vida púlpito não é lugar de falar de experiência. Mas a minha vida, o que eu tenho vivido, experimentado, é uma prova de que o amor de Deus me alcançou, me transformou, me salvou, eu fui predestinado, eu fui eleito, eu fui amado, fui adotado como filho de Deus. Eu não posso, é algo que contei para os irmãos, a história da minha conversão, essa consciência de quem eu sou sem Cristo e o que Ele fez por mim. É algo tão profundo que mudou a minha forma de viver. A forma como me relaciono, os meus sentimentos, as minhas prioridades. E deve ser assim, queridos, com cada um de nós. Muitas vezes nós nos achamos muito bons para que alguém tenha que morrer por nós para nos salvar. O quanto nós temos consciência do quanto que nós somos carentes da graça do Senhor, do quanto que nós somos ruins, gente, sem Cristo, mais vai abrir o nosso coração para essa verdade. Amém, queridos? Para que essa verdade possa falar ao seu coração, possa transformar a forma como você vive. Não olhe para esse texto como um texto poético, um texto histórico, um texto doutrinário, mas olhe para esse texto como um texto que deve transformar a forma como você vive hoje e você vai viver na sua eternidade. Porque essas coisas precisam se comunicar, gente. Eu não posso pensar que eu vou ter uma eternidade com o Senhor se a forma como eu tenho vivido hoje é uma forma distante do Senhor. Essa conta não fecha, gente. Hoje eu vivo ligado a prioridades do mundo, tenho tempo para tudo, menos para ler a palavra do Senhor. Tenho tempo para tudo, mas não tenho tempo para orar. Gosto de tantas coisas, mas não sinto prazer em ter uma comunhão com o Senhor, comunhão com os nossos irmãos. Mas eu venho na igreja, eu canto louvores, eu contribuo, eu vou nas programações. Amados, não são os louvores que nós cantamos, não são as nossas contribuições, não é a nossa frequência na igreja que vai nos livrar da condenação eterna. O que nos livra é quando nós temos um compromisso com o Senhor. E nós temos tudo para ter um compromisso verdadeiro e transformador com o Senhor quando nós olhamos para a sua palavra e vemos aquilo que Ele já fez por nós e aquilo que Ele nos promete e nos garante. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e ninguém as arrebatará da minha mão. Que coisa maravilhosa, amados. Nós somos ovelhas do Senhor. Nem morte, nem altura, nenhuma criatura pode nos tirar do amor de Deus que foi demonstrado em Cristo. Nada pode nos tirar da mão poderosa de Jesus Cristo. Nós somos ovelhas do Senhor. Nós somos resgatados, fomos adotados. E isso tem a ver, amados, com a nossa identidade. Eu fiz a devocional hoje uma pergunta retórica. Quando alguém chega e pergunta para você quem você é, quem é você, Ailton? Quem é você, errado? Quem é você, Jean? Quem é você? O que define a nossa identidade? Nossa profissão, nossa posição social, minha posição dentro da minha família. O que nos define, queridos, é que nós somos filhos de Deus. Somos amados, adotados. Esse Deus que é dono, Senhor de toda a salvação, Ele decidiu mudar a nossa eternidade. Amém, amados? Então que traga para o seu coração. Seja orgulhoso não, né? Vamos orar, queridos, que você possa clamar ao Senhor, para que você possa entender essa verdade de forma transformadora na sua vida. Porque, amados, se você ouve uma palavra bíblica e você não tem o desejo de rever a forma como você está pensando, é porque essa palavra passou batido para você. Não vamos permitir que seja assim nas nossas vidas. Amém? Oremos.
Deus de graça, Deus santo, Deus bendito, Pai, nós clamamos ao Senhor pela Tua graça, pela Tua misericórdia para cada coração aqui, Senhor. Pai, que nós possamos nos apropriar dessa verdade de que o Senhor já decidiu nos salvar, que nós somos Teus filhos, somos amados pelo Senhor, que independentemente de nós e apesar de nós, o Senhor decidiu, Pai, que nós seríamos adotados pelo Senhor. Que essa verdade, ó Pai, possa trazer conforto ao nosso coração, possa trazer segurança, para que nós possamos viver, Pai, verdadeiramente de acordo com o Teu querer, com a Tua vontade, e que nós saibamos, ó Pai, quem nós somos. Somos Teus filhos. E essa verdade, Pai, possa nos sustentar até o dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor, com quem nós ficaremos por toda a nossa eternidade. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que essa palavra possa falar ao seu coração. Vamos à nossa ceia. Convido os irmãos aqui, por favor, que vão me ajudar a ministrar a ceia, estarem aqui na frente. E a igreja possa, por favor, abrir a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. A palavra de Deus nos diz assim, amados: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Eu queria perguntar, queridos, fazer uma pergunta para que você responda ao seu próprio coração diante de Deus. Responda de forma séria, honesta. Você está preparado para partir hoje e se encontrar com Cristo? Existem pecados na sua vida que você, de alguma forma, eles continuam lá, apesar de você saber que isso desonra a Deus? A diferença, queridos, entre aquele que é salvo e que não é salvo não é a quantidade de pecados que comete, mas é a disposição interna no seu coração de se afastar do pecado. 1 João 3,9 é muito claro com relação a isso. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E nós não estamos falando aqui, queridos, de pecados, não está no nosso nível, né, gente? Pecados escandalosos, né? Que muitas vezes é ruim até para quem não é crente. Eu estou falando daquele pecado mesmo da ira, do orgulho, da displicência com as coisas do Senhor, com a avareza. A avareza é pecado, gente. A avareza com as coisas do Senhor. Justiça própria, orgulho, egoísmo. Muitas vezes essas coisas estão na nossa vida e a gente acha que viver assim é normal, porque de alguma forma eu sempre vivi e a minha vida continua funcionando. Não é? Amados, aquele que é nascido de Deus não permanece na prática do pecado. Aquele que é nascido de Deus não permanece na prática do pecado. Se tem um pecado que você tem permanecido, seja ele qual for, você tem que duvidar da sua identidade como filho de Deus. Porque aquele que é nascido de Deus não permanece na prática do pecado. E o texto fala: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão ou beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Participarmos da ceia, queridos, participarmos desse alimento espiritual, sem entender
sem discernir o que nós estamos fazendo, como se fosse uma mera cerimônia. Fazemos isso, é isso que a gente faz uma vez por mês, é isso que eu vou fazer, eu vou levantar, eu vou participar. Não faça isso sem antes olhar para o seu coração. Porque é o que o texto diz, às vezes a gente vê o texto, talvez a gente não tenha pego assim a profundidade do que está aqui. Mas quem participa de forma indigna será réu do corpo e do sangue de Jesus. O que é um réu, gente? Alguém que é condenado. Só que é acusado. Essa pessoa que está sendo acusada, só quem poderia defendê-la é Jesus Cristo, de quem ela está zombando, ao participar da ceia, sabendo que permanece no pecado. Então é sério, gente. O Evangelho é coisa séria. Nós precisamos pensar. Então olhe para o seu coração. Peça para o Espírito Santo sondar o seu coração. Mostrar os pecados que ainda estão ali. Peça para Ele te incomodar mesmo. Peça perdão por esses pecados. Toma uma decisão firme diante do Senhor. Seja o pecado que for, queridos. Uma posição firme diante do Senhor de abandonar aquele pecado. Aí então você pode participar da ceia. Amém? Oremos, queridos. Deus te graça. Deus de graça, Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós somos Teus filhos, somos amados pelo Senhor, fomos escolhidos pelo Senhor, fomos predestinados, ó Deus, para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Mas no nosso coração, Pai, tem falhas, tem pecados, pensamentos, atitudes, ações, prioridades, práticas, relacionamentos, que muitas vezes, ó Pai, desonram a santidade do Senhor. Olha para nós, Senhor, com a Tua compaixão, com a Tua misericórdia, e que Teu Santo Espírito, Deus, possa nos confrontar mesmo, Senhor. Que nós não permaneçamos, ó Deus, não sigamos em frente com esses pecados nas nossas vidas, seja ele qual for, Senhor. Nada, Deus, que tenha levado Cristo para aquela cruz pode fazer parte da vida daquele que crê que foi alcançado pela Tua graça. Então nos ajuda nessa noite e nos perdoa. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Os amados, vão participar da ceia, por favor, se coloquem em pé. Acho que tem um louvor também aí, né? Pode entregar os alimentos.
Deus de graça, Deus santo, Deus bendito, Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, que é revelada a nós a cada dia. Nós estamos aqui, ó Deus, porque nós cremos no valor, na eficácia daquele sacrifício que foi feito pela cruz. Senhor, então somente pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor, eu como ministro ordenado para pregar o Evangelho, nós consagramos esses elementos, ó Deus, para que a partir dessa oração de fé, esses elementos passem a representar verdades eternas e sobrenaturais. A verdade, ó Pai, de que nós fomos justificados pelo Senhor. Nós somos adotados como Teus filhos. Nós somos separados desse mundo. O Senhor nos regenerou. O Senhor já nos glorificou. Que verdades tremendas e maravilhosas, ó Deus, que nós precisamos alimentar a nossa alma com essas verdades. Senhor, então, que o Senhor possa, por meio do Teu Santo Espírito, Senhor, e quando nós ingerirmos esses alimentos, simbolicamente, também espiritual e realmente, Senhor, nós possamos estar alimentando a nossa alma com essas verdades, fortalecendo o nosso coração, Senhor, com essas verdades eternas e transformadoras, e que ninguém saia daqui hoje, Senhor, sem se sentir transformado, ó Deus, por essa verdade. Se tem corações endurecidos, quebra, Senhor. Quebra esses corações. Faça-nos ter o coração de carne, tira o coração de pedra. Nós possamos viver essas verdades de forma profunda e transformadora nas nossas vidas, agora e eternamente. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra de Deus, Lucas 22, 19, a palavra de Deus diz: e pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vocês. Este é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice dizendo, vamos repetir, queridos, este cálice é a nova aliança, no meu sangue, derramado por vocês. Deus de graça, Deus eterno, Pai, nós precisamos, Senhor, carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia sobre cada vida aqui, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós precisamos, ó Deus, ser confrontados diariamente pelos nossos pensamentos, ações, reações, sentimentos, prioridades, ó Deus, tudo que muitas vezes está longe da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, Deus, possa nessa noite fazer um milagre, Deus, em cada coração aqui. Tira, Pai, todo endurecimento de coração, Pai, pelo pecado, pela apatia, e nos dá um coração de carne sensível, Pai, a essas verdades que todos nós ouvimos aqui nessa noite. Nós somos Teus filhos, cuidados pelo Senhor, amados pelo Senhor, escolhidos pelo Senhor desde antes da fundação do mundo, e a nossa eternidade está segura nas Tuas mãos. Que essa verdade, Deus, possa transformar a forma como nós temos vivido nesse mundo, até o dia em que nós teremos partido para estar com o Senhor por toda a eternidade. Aumenta a nossa fé. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Podemos assentar. Alguns avisos. Nós temos aí a nossa programação normal. Os irmãos já sabem, né? E eu convido os amados a estarem conosco amanhã, às 20h15,
nós temos nosso tempo de oração semanal, onde nós temos orado uns pelos outros, né? E essa oração, ela dura toda a semana. Quarta-feira temos nosso estudo, devocionais diários, então a programação normal que os irmãos já sabem, nenhuma novidade. Aliás, tem uma novidade, né, gente? Eu fui expulso da minha casa. Né? Não foi a América que me expulsou, não. Foi minhas irmãs, minhas ovelhas, né? A gente está aqui trabalhando 10 anos, pregando, ensinando, me expulso da minha casa. Não, brincadeira, gente. Brincadeiras à parte. Vai ter um encontro das irmãs lá, né, Dani? Quer falar um pouquinho aqui, Dani? Se alguém quiser me abrigar aí, eu aceito. Eu já vou com o banho tomado, entendeu? Não ronco, né? Ele perguntou pra mim, só fala que consciência pesada. Eu falei, não. Eu posso ter. Mas teremos a nossa noite do pijama, nossa segunda noite do pijama, né? A gente teve uma passada, uma atrasada no meio, passada agora. Então, teve a segunda, mas na casa do pastor William, tá? O que a gente. Nós temos um grupo, então eu estou colocando tudo lá dentro do grupo, então eu peço às mulheres que vão, fiquem atentas, né? Os recados estão sendo passados lá no grupo, ok? Mas como é que vai ser no geral? O Jabas vai levar algumas irmãs na van, na sexta-feira, tá? Eu vou mais cedo, porque eu vou estar organizando lá